Neste vídeo, nós vamos conhecer o Aneng 622B, uma nova versão do multímetro Aneng. E antes de começar a falar dele, só falar um pouco do comparativo, né? Há pouco tempo eu trouxe para vocês aqui no canal o 683 e falei, né, que a evolução do 621 não era o 683, e sim o 622. Então, quando eu falo aqui do 621, um equipamento muito bom de trabalhar, a evolução dele é o 622. Vou falar então inicialmente das diferenças dele. Apesar de eu não gostar muito de fazer comparativos, eu acho que por ser uma evolução, né, um novo equipamento da família, me parece interessante pelo menos falar o que mudou. E vocês veem de cara que ele mudou bastante. Não é um equipamento que parece inclusive ser, entre aspas, da mesma família, né? Ele é bem diferente, desde a sua tela que muda, fica uma tela maior, desde a sua pegada, a sua forma de trabalhar. Os botões laterais ele parece muito mais o 620 do que o 621. E por fim, é um equipamento que não tem bateria, e isso me chamou muito a atenção. O 622 trabalha com pilhas normais, 4 pilhas AAA, enquanto o 621 trabalha com bateria, assim como o 683 também trabalha com bateria. Então acho que essa é uma involução, uma pena a Aneng optar por voltar a usar pilhas nesta versão aqui. O resto das especificações são muito similares. O 622 tem algumas pequenas evoluções, principalmente na questão de frequência. Então o teste de frequência agora até 10 MHz, enquanto a do 621 ia até apenas 1 kHz. Então a frequência é um diferencial. O que mais ele tem de diferencial? Ele tem agora um apontador laser. É um apontador laser que a gente já conhece, como aquelas canetinhas, o que pode ajudar muito em algum tipo de trabalho. E ele tem, que o 621 não tem, a entrada de miliamperes. Então até agora eu tenho uma entrada mais sensível para poder trabalhar com miliamperes. Então eu tenho entrada de 10 amperes e entrada até 600 miliamperes para valores menores. As outras são iguais. CAT3, 600 volts, assim como o 621, 1000 volts DC, 750 volts AC. As suas lanternas, né, vamos falar das lanternas, agora são 3 ao invés de 4, mas não muda muito, né? Aqui é uma questão muito mais estética, e a do 621 era bem legal, parecia um celular mesmo. E aí vem a questão do tamanho, né? O tamanho do 621 eu achei excelente. Acho que eles acertaram muito, parecia muito um celular mesmo. Já no 622, eu tô com um celular, eu tô com um multímetro um pouquinho maior, um pouquinho, talvez mais desajeitado, né? Porém, eu acho que é um tamanho aceitável e bom também. Gosto mais do 621, da mesma forma. E para finalizar essa nossa análise inicial, eu acho que outra grande redução, digamos assim, do 621 é que ele não tem uma capa de silicone. A do 621 era uma capa de PVC até um pouco dura, não era uma assim, maravilhosa, mas era uma capa destacável separada. No 622 nós temos apenas uma pintura emborrachada, mas ela não é uma capa destacada. Inclusive a divisão aqui no meio não mostra inclusive um acabamento dos mais primorosos. E é isso. Vamos então ligar e começar os nossos testes para ver se o 622 entrega tudo que o 621, uma excelente opção ainda, também entrega. Então vamos montar aqui, começar com os resistores, capacitores e assim por diante. Eu não falei da ponta de prova, né? Deixa eu antes só rapidamente falar. São pontas de PVC, o cabo de PVC é um cabo macio de PVC, não é um cabo duro. As pontas são bem feitinhas, não são pontas ruins, porém são aquelas pontas mais grossas, né? Um acabamento um pouquinho mais grosso do que aquele que a gente gosta de silicone. Ou seja, são ótimas pontas de prova, mas não é aquele padrão melhor possível. Ela não vem com a indicação aqui, mas na ponta ela traz CAT2 1000 volts, ou seja, CAT3 600 volts, que é o que ele promete também.
Ele inicia no automático e a resistência é no automático. Ao lado eu tenho o botão seleção, onde eu vou selecionar o que eu tenho que fazer a seleção à mão, que ele não detecta no automático. A resistência é só no automático. Ele não tem uma opção de resistência separada, só no automático. Vamos torcer para que ele não bipe nos 3 ohms, mas eu não estou tão confiante. A escala de continuidade, ou escala de bip, como alguns dizem, ela sim é selecionável à mão. Isso gera uma esperança. Não comentei aqui, mas ele é um multímetro de 10.000 contagens, então a resolução dele é a melhor do que a do 683, que é de 6.000 contagens. Aqui eu tenho uma resolução de 10.000 contagens. Toda essa parte embaixo da tela fica quase uma propaganda, né? O que me deixa um pouco decepcionado, né? No aproveitamento da tela para uma coisa mais útil, mas ele traz aqui as configurações da corrente, miliamperes, a porta COM para informar aqui e a porta input. Todas elas também têm no desenho aqui embaixo a mesma explicação. Então vou começar com a resistência, começando com de 1 mega. 1 mega mediu bastante bem. 10K também mediu bem. Vejo o relézinho dele piscando na hora que ele está procurando o que ele vai testar, né? 100 ohms também foi bem. Vejo que ele tem uma barra gráfica embaixo. Agora vamos para o 3.3. Tá lá, 3.4, mediu bem, 3.3, porém bipando. Então ele detecta, ele mostra aqui que é resistência, mas mesmo assim ele bipa nos 3. Sabem que eu particularmente acho bem ruim, porque a gente não precisa de mais barulho na bancada, né, quando a gente precisa se concentrar. Vamos para o 0.38, vamos ver se ele mede. Ele não consegue medir e dá o bip também. Então, é um pequeno ponto negativo, mas nada muito diferente de outros equipamentos. Mas o bip de 3 ohms foi um pouquinho decepcionante, mas já era esperado. Vamos para a capacitância. Para isso eu vou selecionar aqui a opção capacitância dele. Ele começa em nanofarad, então nem vou tentar o picofarad, vou direto para os 10 nanofarads. 9,50, um pouquinho abaixo, mas ok. micro. 1.5 micro, também um pouquinho abaixo, mas muito bem. 100 micro. 102, ele sempre dá um pouquinho a mais mesmo, perfeito. Vamos para o 3.2, só antes eu vou ver qual é a capacidade máxima dele. E aí já falando do manual, o manualzinho dele é um manual simples, mas bem completo. Eu gostei do manualzinho. Vem todas as explicações de como fazer cada uma das medições. Claro, um manual em inglês, mas ele marca bem. Ele vai até 100 milifarads, ou seja, 100 mil microfarads. Nós vamos aqui de 3.2. Muito bem. Bom, capacitância, a gente viu que ele mede bastante bem. Eu acho que realmente mostrou uma alta qualidade na capacitância. Resistência mede bem, com exceção do bip e das menos de 1 ohm. Rapidamente vou testar os diodos. E aí ele também tem uma escala própria. Diodos. É o que normalmente dá também. 0,54, mediu muito bem. Vamos colocar um invertido só para ver se tudo certo. Perfeito. Vamos ver se ele testa LEDs. 1.78, perfeito, né? A gente tem visto que alguns equipamentos que a gente tem usado não testam LEDs. Vamos ver se o LED mais forte vai testar. Conforme esperado, 2.5,
testa, mas dentro daquela limitação dele de não dar a capacidade máxima do LED mais forte, o que também é esperado. Esse aqui é um LED de 150 mA. Acho que os testes iniciais todos perfeitos. Vamos testar agora AC e depois a gente vai para o DC e corrente. Bom, para o teste AC, ele só tem a opção automático. Capacitância, ele tem milivolts, depois nós vamos testar ali com o DC. Frequência, temperatura, eu normalmente não testo temperatura, mas só uma observação, eu não consegui mudar de Fahrenheit para Celsius. Mesmo que embaixo ele esteja mostrando Celsius, aqui ele está mostrando Fahrenheit. Eu não achei a tecla, olha, testei várias coisas e não tem escrito no manual. Se eu descobrir, ou se vocês sabem, por favor deixem aí nos comentários para ajudar todo o grupo. Vou para o automático e agora eu vou testar então a tensão em 220 AC. 223 e embaixo ele já dá a frequência. Muito bom, bem legal. Eu gosto quando ele traz essa medida na mesma tela, acho que ajuda bastante. Vamos aproveitar que nós estamos aqui e vamos testar a opção Live e NCV. Lembrando que Live eu uso apenas ligado o cabo vermelho, né? Não o comum, tiro o comum fora e vou testar o Live. Então aperto aqui. NCV, como é que eu testo o Live agora? Live, fico segurando, está em Live. Então vou testar aqui. Marca, né, uma barra gráfica aqui bem legal e pisca. Visualmente ele tem algumas coisinhas interessantes. Vou deixar aqui para talvez não dê para ver. Então terra não mais nada, neutro não marca nada e Live marca. Perfeito. Vamos aproveitar e já testar o NCV. NCV. A tela dele parece um pouquinho apagada, mas ao vivo ela vai bem, viu? Ficou verdinho, começa a bipar lento. Mais perto. Eu gosto da sensibilidade dele ser baixa, né, porque garante evitar um falso positivo. Bem bom. Vamos para o DC. Estou em automático. O que acontece? Ele detecta uma resistência porque eu estou com a fonte desabilitada, a saída dela. Aquele velho problema que a gente já tem. Mas tudo bem. Vou ativar agora 5 volts. Volta para o alto, então ele toma uma pequena demora, mas a precisão muito boa, né? 5 volts, excelente. Excelente mesmo. Vamos para 12 volts. 12 volts, reduz uma decimal, ainda continua muito bom, né? 11.9998, muito boa a precisão da tensão dele. Vou para 19, só para a gente manter os nossos testes. E 19 volts também muito preciso, bem legal o teste dele. Agora nós vamos para milivolts. E para isso ele tem uma escala própria de milivolts. Então vamos aproveitar e vamos lá. Milivolts, eu estou em DC, se eu apertar mais uma vez eu vou para C. Então eu vou começar aqui com 500 milivolts. 500 milivolts, eu vou ativar a saída. 500 milivolts vai muito bem. De novo, já repito isso em várias vezes, um equipamento que testa bem milivolts é sempre importante quando a gente trabalha com eletrônica. Tanto milivolts quanto miliamperes, porque as grandezas acabam sendo pequenas para esse tipo de circuito que eu preciso testar. Vou agora baixar então para 50 milivolts.
50 mV e ele também mede com total precisão, sem maiores problemas. Vou agora arrumar aqui para a gente ir para amperes. E vamos testar essa corrente, primeiro em amperes e depois em miliamperes. Ao colocar a conexão em amperes, ele já seleciona amperes de uma forma automática, bem interessante. E eu vou começar setando 5 volts em 1 ampere. 5 volts, 1 ampere, vou ativar. Tá lá. Opa, o que houve? Tivemos algum problema aí. Vou ativar a saída de novo. Simplesmente ele está derrubando. Parece que alguma coisa deu errado. Agora sim, acho que era um mau contato nos cabos. 5 volts, 1 ampere. Ok. Vamos para 4 amperes. 5 volts, 4 amperes. 4 amperes, também sem nenhuma dificuldade, mediu muito bem. Vamos então agora mudar isso e vamos para os miliamperes. Até 600 miliamperes, então já vou começar com 200 miliamperes. 5 volts, 200 miliamperes, ativando. 196, o mesmo que está dando na minha fonte. 195 na fonte, 196 aqui é o normal, perfeito. Vamos agora baixar para 50 miliamperes. 50 miliamperes, ativando. 46 é o mesmo que dá na fonte, 46, perfeito. A medição de miliamperes também muito boa dele. Então, corrente, tanto em amperes quanto em miliamperes, acho que ele se sai muito bem. Tive um pouco de preocupação que deu algumas falhas do teste, mas foi muito mais a conexão, ao que me parece aqui, entre os cabos, sem maiores problemas. Então vamos testar a frequência, que ele promete até 10 MHz, uma das evoluções em relação ao 621. Vou começar primeiro no padrão, que é 1 kHz. kHz. Quem não viu ainda o vídeo do gerador de funções da Geontech, eu vou deixar o link em algum lugar depois no fim se eu me lembrar. Mas para mim um dos grandes problemas é ele entrar sempre ligado, né? Então ele entra e ele já está ativado. E nem sempre isso é uma coisa boa, né? É melhor ser ele desativado e tu ativar quando quiseres, né? Porém, tá bom. Vou agora a 300 kHz. 300 kHz, lembra que ele vai até MHz, já passou daquilo que o 621 permite. Vou rapidamente até 1 MHz. 1 MHz, sem nenhuma dificuldade, e vou para o máximo dele, 10 MHz. 10 MHz, também se provou perfeito. E faltou o que eu sempre esqueço, né? O teste de continuidade. Vamos terminar com o teste de continuidade aqui. Coloco na escala própria de continuidade, então ele tem a escala própria do teste de continuidade. E vamos lá testar. É perfeita, imediata, rápida. Às vezes ele dá uma falhadinha, mas acho que é muito das ponteiras que merecem sempre uma limpeza antes, né? E tá aí. Opa! Dá o bip, acende a luzinha. Muito bem, muito bom o teste de continuidade dele. Vamos então agora aos nossos pontos positivos e negativos. Vou dar uma arrumada aqui e a gente já fala sobre isso. Então vamos aos pontos positivos e negativos do 622 da Aneng, 622B da Aneng. Inicialmente, o impacto inicial dele foi um pouco interessante. Quando eu olhei a primeira vez, eu gostei do tamanho da tela, uma tela maior. Imaginei um gráfico mais interessante, realmente ele tem algumas coisinhas bem legais.
Porém, ao ver que ele usava baterias, pilhas, e não tinha uma bateria recarregável, isso foi bem decepcionante. E gera aquela primeira repulsa. Poxa, um equipamento que era para ser evolução do 621, tem toda uma linha 68 com baterias. Aí ele vem com pilhas, isso foi um pouco frustrante, digamos assim. Então eu parei, dei uma lida no manual, fiz alguns testes com ele, para também não vir com aquela reação muito negativa no início. Mas confesso que foi impactante ele não ter baterias recarregáveis. Quanto ao resto, ele é um multímetro gostoso de trabalhar, bom de trabalhar. É um multímetro que tem um desenho relativamente bonito. Particularmente não gosto desse excesso de pequenas ranhuras dele. Não traz aquele ar de modernidade como alguns equipamentos que fazem esse tipo de desenho traz. Ele realmente não traz. Os botões laterais são bons de trabalhar na mão, mas não são bons de trabalhar na mesa. São botões um pouco duros e um pouco chatos de trabalhar na mesa. Os acessórios extras, como por exemplo a lanterna, é uma lanterna boa de 3 LEDs, então dá uma boa iluminação. E gosto também da opção do infravermelho dele. Então ele tem um bom infravermelho, uma boa potência, que ajuda aí qualquer necessidade de medição, apontamento. Acho que é uma ferramenta a mais que eles resolveram botar aqui. A Ning às vezes faz isso, né? Lembra daquele equipamento de mesa? Esse aqui que está aqui na minha bancada, que tem relógio e música. A Ning às vezes bota algumas coisas que são questionáveis do meu ponto de vista. Aqui os botões mínimo e máximo, que é uma opção que ele tem que é muito bem-vinda. O relativo também muito bem-vindo, que não tem no 621. NCV Live, que também já hoje em dia é comum e funcionam muito bem. E é isso, Hold e seleção. Power em cima. Ou seja, é um equipamento interessante, honesto, mede quase tudo muito bem, bipa nos 3 ohms, abaixo de 30 ohms ele bipa, isso é uma pena, mas ele faz as medições de uma forma bem aceitável, de forma geral. Gosto muito da opção do miliampere, do milivolt, ele tem essas opções, isso é importante quando a gente trabalha em bancada. Achei a tela dele um pouco apagada, não é aquela tela mais forte, podia ter mais uma luz de fundo um pouquinho mais forte, ia ajudar muito, mas não é uma tela que seja difícil de enxergar, até mesmo fora de, não sendo de frente, ela aparece muito bem, isso é um ponto positivo, mesmo estando deitada, por exemplo, ela aparece bem de qualquer ângulo que a gente esteja olhando. Ele vem junto com essa pulseirinha que eu também particularmente não gosto muito, mas como o objetivo é trabalhar remoto, trabalhar e levar ele junto, então ele... ok. E tá aí. Esse é o Aneng 622B. Se vocês me perguntassem, melhor o 622 ou o 621, eu particularmente ainda prefiro o 621, mesmo sem as funções de miliampere e milivolt, que é fundamental. Porém, acho que o 621 tem uma aparência melhor. Mas este aqui, caso a função miliampere e milivolt eletrônica seja uma necessidade, ele realmente é mais completo em termos de algumas funcionalidades. E tá aí, link aqui na descrição. Aproveitem lá que a Banggood está com grandes promoções. Aproveitem enquanto ainda a taxação não entrou oficial na hora da compra. Era isso e valeu!